Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Péricles, sou advogado tributarista e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o IPTU. Vou trazer um panorama geral sobre o que é o IPTU, como funciona, quais são as formas, prazos e explicar para que você entenda como é que funciona esse imposto municipal, certo? Principalmente se você está sofrendo uma execução fiscal. Vou explicar passo a passo desde o surgimento desse imposto, a inscrição endividativa, a cobrança, as formas de defesa e as hipóteses em que é possível anular a cobrança do IPTU com a chamada prescrição ou ainda com a decadência. Certo? Pois bem, se você é proprietário de um imóvel e na categoria imóvel estão abrangidos tantas edificações como também terrenos, certo? Não é necessário que esteja construído, pode ser apenas um terreno. Você provavelmente será tributado pelo IPTU, certo? O IPTU é aquele imposto, é um imposto municipal cobrado pela prefeitura do município e ele circunscreve todo o perímetro urbano do município. Então, se você é proprietário de um bem imóvel e esse bem está circunscrito dentro do perímetro urbano, muito provavelmente você vai ser notificado para pagar esse tributo, a menos que você tenha alguma isenção. Certo? Pois bem, como é que funciona o lançamento do IPTU? Como é que surge essa obrigação? Em 1º de janeiro de cada ano, a prefeitura pega as informações que ela tem disponíveis em sua base de dados e ela faz o seguinte: deixa eu ver aqui quem que é proprietário desse imóvel, deixa eu ver a base de cálculo desse imóvel, vou fazer esse cálculo e vou mandar para essa pessoa. Certo? É assim que surge, né? Você sendo proprietário de um imóvel que se encontra dentro do perímetro urbano, no dia 1º de janeiro, vai sofrer o lançamento de IPTU. Pois bem, a famosa cartinha que chega, né? Normalmente chega o IPTU junto com o TCR ou TCL, dependendo da localidade, né? Que é aquela taxa de recolhimento de lixo, de resíduos públicos. O que acontece? O IPTU, esse imposto ele é encaminhado via correspondência, certo? Então, situações que acontecem no dia a dia que acabam gerando dívidas que não deveriam existir. Ou a notificação ela se perde, ou então a pessoa vende o imóvel ou o terreno de modo que faz um contrato de gaveta e não comunica à prefeitura para não pagar o outro imposto que é o ITBI. E nessa situação acaba ocorrendo a não notificação, né? Você não é informado de que aquele valor é devido e só descobre efetivamente quando de fato está sofrendo a penhora de um bem, está sofrendo uma execução fiscal, teve as contas bloqueadas, né, que é a pior situação, ou ainda quando descobre que o seu imóvel vai a leilão, né, a sua casa ou o seu terreno. Então, vamos aos prazos, certo? Eu vejo aqui muitos vídeos nessa plataforma em que pergunta-se muito em relação à prescrição do IPTU. Eu vou falar calmamente para que você entenda quais são os prazos prescricionais de IPTU e quais são as formas de você alegar esses prazos. E principalmente, o que acontece com muita frequência é da prefeitura oferecer que você faça um parcelamento bem próximo de quando a dívida já vai prescrever. Isso acaba gerando um ciclo vicioso e você está sempre pagando IPTU e nunca consegue sair desse limbo de pagamentos. Certo? Vamos lá. Em 1º de janeiro de cada ano, você que é proprietário desse imóvel
você vai pegar, certo? E você não, no caso a prefeitura, né? A prefeitura vai pegar e vai avaliar o tributo devido, né? O quanto de IPTU você deve pagar. A partir de 1º de janeiro de cada ano, ela tem 5 anos para fazer o lançamento, certo? Então, se em 2020 você era proprietário de um imóvel e você não recebeu a sua notificação de IPTU, certo? A prefeitura tem até o final de 2025, completando o prazo de 5 anos, certo? 5 anos para frente, ela vai poder te fazer essa notificação. O comum, o normal, o que acontece com frequência é que todo ano a prefeitura mande essa notificação para o pagamento do IPTU, mas pode acontecer de não mandar. Não é raro, às vezes, você, principalmente em locais de loteamento novo, a pessoa não está recebendo o cartão do IPTU, acha que está tudo bem, está tudo tranquilo, de repente ela recebe 3, 4 IPTUs de uma vez, certo? Em relação aos prazos de lançamento, se tiver dentro dos 5 anos, a prefeitura pode fazer dessa forma, certo? Então, isso para ela te mandar a cartinha, aquele carnê. Esse é o prazo de decadência que chama, né? Ela declara que você deve. Quando você recebe a cartinha, você tem, como regra geral, 30 dias para pagar o tributo, ou você pode recorrer, certo? Em alguns casos, em terrenos com um valor um pouco mais elevado, vale a pena fazer a discussão administrativa, porque a prefeitura ela utiliza o valor venal do imóvel e nem sempre ele corresponde à realidade, certo? Às vezes você tem um aumento de IPTU porque simplesmente mudaram ali a base de cálculo e não levaram em consideração outros fatores, certo? Então, vamos lá, recapitulando. Em 2020, você era proprietário do imóvel, certo? A prefeitura tem até os 5 anos seguintes para te mandar a notificação. E além disso, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, ela pode te mandar tudo em 2026. Está dentro do prazo de fazer o lançamento desse tributo. Com esse lançamento você recebe a sua cartinha. Com a cartinha em mãos, você pode pagar o tributo, né? Pode pagar aquele IPTU. Você pode discutir esse IPTU administrativamente ou ainda você consegue fazer a seguinte situação. Você pode pegar o IPTU e não fazer nada, né? Ficar a revelia ali e aí, a partir do momento que vence o prazo de 30 dias para que você pague, faça a impugnação administrativa ou que você não faça nada efetivamente, passado esses 30 dias, começa a contar o prazo de prescrição. Vamos lá. Vencido esse prazo, inicia-se a contagem do prazo prescricional para que a prefeitura te insira na dívida ativa. Então, a famosa CDA, né? Certidão de dívida ativa. Ela tem ali as informações de que o IPTU não foi pago, então ela vai pegar esse IPTU, vai fazer o seguinte, vai mandar para a procuradoria e vai falar assim, olha só, quem faz o lançamento do IPTU é um auditor fiscal, certo? É uma carreira do município. Quem faz a cobrança judicial é um advogado do município, um procurador. Fala, olha, procurador, tem esse monte de dívidas aqui, faça as cobranças. Então, o procurador pega essa CDA, pega algumas informações para tentar localizar você e avisa para o juiz. Vai falar, olha só, juiz, é o seguinte, essa pessoa tem aqui uma dívida, ela mora em tal lugar, então cite-se o
o proprietário do imóvel, que é devedor do IPTU, para que ele pague esses valores, ou então que ele nomeie bens a penhora, ou faça o depósito do montante integral, né? Basicamente você pegar o valor do imposto, do tributo, colocar numa conta judicial para garantir o juízo e se defender naquele processo. Certo? Entendido até aqui? E aí vamos aos prazos de cobrança. Lembra que é outro prazo, são prazos de prescrição de cobrança. A partir do momento que a empresa pode ser a empresa também que paga IPTU, mas que o imóvel é inscrito em dívida ativa, corre um prazo prescricional de 5 anos. Então, a Procuradoria tem até 5 anos para entrar com ação de cobrança. Se ela não fizer nesses 5 anos, prescreveu, perdeu, não pode mais entrar. Ah, doutor, mas às vezes entra com bastante frequência com certidões que já estão prescritas. Acontece, infelizmente, acontece e a pessoa só descobre que a dívida está efetivamente prescrita lá na frente, já teve os bens penhorados, a conta já foi bloqueada e todo tipo de infortúnio que acontece no processo de execução fiscal de IPTU. Além disso, existe também a interrupção desse prazo. Então, vamos ver a seguinte situação. O auditor fiscal fez lá o lançamento, certo? Você recebeu a cartinha, não pagou o IPTU, venceu o prazo, ele mandou para o procurador, que é o advogado do município, o procurador pegou essa certidão de dívida ativa, fez a cobrança judicialmente e do despacho do juiz que manda que você seja citado, citação é um termo técnico que é basicamente um convite para que você faça parte do processo, ou pelo menos tenha ciência de que ele existe. Esse despacho ele interrompe o prazo de prescrição. E aqui, vamos lá, o que é interrupção quando a gente trata de matéria tributária e principalmente de IPTU? Interrupção é o retorno do prazo ao ponto inicial. Então, o procurador estava com aquela certidão de dívida ativa, se ele não entrasse ali, ela ia prescrever. Assim que ele entra com a ação, a ajuização de cobrança, zero prazo. Ele ganha mais 5 anos para que possa ser feita aquela cobrança. E aí, nessas situações, é interessante que se avalie qual que é a melhor alternativa, né? Porque, lembra, se já está prescrito, ele não pode fazer a cobrança. Acontece com frequência. Mas não pode. E é isso, certo? Espero que você tenha entendido direitinho o que é, como é que funciona o prazo de prescrição. Depois eu mando a informação em relação às formas de defesa dentro do processo de execução fiscal, quais são as nulidades e principalmente por que o parcelamento ele é a última alternativa que você deve usar, porque se o débito está prescrito, se ele já não pode ser mais cobrado e você faz um parcelamento, ou então ele está prestes a prescrever, às vezes falta um dia, falta uma semana, como já vi acontecer, você vai lá e faz o parcelamento e você zera a contagem. Ia prescrever. Pronto, fiz o parcelamento. A prefeitura ganhou mais 5 anos para te cobrar. E nem sempre você consegue cumprir todo o parcelamento, né? Então, você faz o parcelamento para desbloquear as contas, ou então para fazer efetivamente o pagamento do imposto e não consegue completar. E depois fica um tempo sem pagar, aí depois parcela de novo. E a prefeitura vai ganhando tempo e vai te cobrando. No final das contas, você acaba virando sócio da prefeitura e paga ali sempre alguma certa quantia para o município, certo? Então é basicamente isso. Dúvidas, sugestões, deixa aqui no canal.
Até breve.